pelo WhatsApp. Eu tenho o representante, aí eu peço para o representante seu contato, tá bom? E aí você vai falando para mim se deu certo, tá? Bom, não, por favor, tenta enviar hoje. Assim que termine, depois do meio-dia e 35, né? Você gravou e aí você já envia, tá? Então você pode começar a gravar agora mesmo, né? Deixa eu ver se estão olhando a tela, é isso mesmo. Eu não estou olhando isso. Vocês estão conseguindo olhar uma telinha aí, né? Com uma luzinha. Estão olhando? Sim? Tá. Foi. Porque eu não estou olhando, mas agora acho que vai aparecer para mim. Apareceu no celular, só não apareceu no outro, né? Mas tudo bem, desde que vocês estejam enxergando a tela, não tem problema. Aí. Bom, bom dia para quem entrou, bom dia, Alanes, Gabriel, Lívia, Maria, Eduardo, eu acho que é, né? O que a gente vai ver essa aula? Bom, deixa eu pegar isso aqui para cá. E aí, Hugo, nós vamos começar vendo estequiometria. Então, estequiometria, o que vem a ser isso daí, né? Estequiometria. Estequiometria, ele tem a ver com medidas, tá bom? Com medidas que nós vamos precisar. E aí, vamos pegar um exemplo aí que vocês conhecem do cotidiano de vocês. Quando eu vou preparar arroz, quanto que eu preciso de arroz todo para cozinhar arroz? Eu preciso de quanto de arroz, para quanto de água? Qual que é a quantidade que eu preciso? Se vocês já viram os pais de vocês fazendo, ou se vocês já fizeram também, vocês têm algum palpite de quanto que usa, qual que é a quantidade? Não? Nenhuma ideia? Se eu falar que vale ideia, acho que vocês começam a soltar ideias. Como é que eu faço para preparar arroz? Eu uso quanto de água e quanto de arroz? 4 xícaras de arroz para 8 de água. Ah, então tem uma lógica, né? Tá vendo que eu uso 4 e 8, ou seja, que eu uso o dobro. Ou seja, que você está falando que eu uso 4 de arroz e 8 de água. Então, se eu quiser fazer um de arroz só, eu uso 1 xícara de arroz e 2 de água, né? Então, vocês usam estequiometria na casa de vocês. Só que a palavra não é tão comum assim. Como ela não é tão comum, acabamos aprendendo na escola mesmo que significado da estequiometria. Então, em si, estequiometria tem a ver com equivalência e medidas, né? Eu tenho medidas e eu tenho equivalência. E aí, para ter essa equivalência e essas medidas, eu uso recursos como a equação química. Então, é muito importante eu ter uma simbologia que representa uma equação, né? No mundo real, né, no mundo que vocês estão aí, vocês não usam as equações químicas, vocês acabam fazendo na hora da fala. Se você falar para a pessoa que prepara arroz, a pessoa vai lá, pega um copo de arroz, pega 2 copos de água, pega uma meia colher de sal, mistura e coloca para ferver. Se pá, ainda tem uma sala, como é que chama? Um alho e uma cebolinha, né?
uma cebola, e aí você prepara o arroz. No entanto, na química, a gente tem que usar uma simbologia. Mas fazemos a mesma coisa. A gente prepara arroz. Na verdade, prepara várias coisas. E para entendermos como é que funciona, nós temos que entender primeiramente como é que a gente precisa. E nós precisamos de uma equação. Tanto que tem essa equação aqui. Ó, deixa para cá. Essa equação. E vamos interpretar primeiramente essa equação. Tá vendo que tem várias coisas que talvez vocês não chegaram a ver, ou também se não viram, não tem problema não. A gente vai ver agora. Vamos separar primeiramente, ó, o nomezinho desses carinhas, ó. Tá vendo que eu tenho uma seta? Uma seta que separa dois lados dessa equação. Então, só lembrando que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma equação química, né? E uma equação química é parecida a uma equação matemática. Nós temos uma igualdade. Qual que é a igualdade? É essa seta aqui. Então, temos um lado dessa equação, que nem na matemática, e temos o outro lado dessa equação. Na equação química, porém, vamos ter um acréscimo. Um acréscimo do quê? De simbologia, que são esses símbolos, letrinhas que vocês estão enxergando aqui. E aí, eu vou ter que primeiro nomear o que eu tenho do lado esquerdo e do lado direito. No caso, na matemática, você não tem essa preocupação, né? Então, como é que eu vou chamar esse pessoal que está desse lado esquerdo e como é que eu vou chamar esses símbolos aqui que estão do lado direito? Eles recebem o nome. Acho que vocês já ouviram falar, né? Reagentes, que é essa parte aqui, ó. Reagentes. E claro que também temos os produtos. Então, nomear essa equação, as partes de uma equação é muito importante. É muito importante para a gente saber o que é produto, o que é reagente, o que deixou de ser reagente e virou produto, né? Então, pensando nessa parte, ela é muito importante, turma, tá bom? Bom, deixa eu ir para cá. Beleza. Agora, reagentes. No nosso exemplo do arroz, nós temos o arroz cru e a água. São reagentes. E o produto que isso vai gerar é o quê? É o arroz cozido, né? Então, vou ter o arroz cozido. Essa setinha, além de representar a igualdade, ele significa uma coisa também. Isso aqui significa transformação. Então, essa seta não está aí por um acaso, né? Ela tem um significado. E o significado dela é transformação. Na química, né? Que na matemática não tem esse significado, é de igualdade. Na química a gente entende que tem que ter uma igualdade de alguma coisa, mas também significa que eu estou transformando alguma coisa em outra. Ó, deixa eu dar uma arrumada, tirar esse P. Bom, transformação. Beleza. Então, eu sei que todos os componentes que vêm antes da seta, do lado esquerdo, são conhecidos como reagentes. Todos os componentes que vêm depois da seta são conhecidos como produtos. A seta em si significa transformação. E ela também representa uma igualdade de alguma coisa. Que coisa? Da quantidade. Então, a quantidade que eu tenho do lado esquerdo tem que ser a mesma quantidade do lado direito, respeitando aquela lei da conservação das massas de Lavoisier, que acho que em algum momento da vida de vocês ouviram falar nesse cara. Beleza. Reconheci as partes de uma equação química: reagente, produto, a seta, né, que significa transformação. Até aqui tudo bem, turma? Tudo ok? Vocês estão conseguindo entender? Manda um ok, fala sim, ou fala não, se caso não está muito claro.
Sim, beleza, muito bem. Bom, agora, olha só o que eu vou fazer. Lívia, tá tudo ok, né? Espero que sim. Bom, eu vou limpar isso aqui. Cadê? E agora vamos entender o que significa esse mais. O que vocês acham que significa esse maisinho aí? É que nem na matemática, será que significa somar, adicionar? Sim, é que nem na matemática. Esses maisinhos aqui significa que estou pegando isso e somando com alguma coisa, adicionando. A mesma coisa isso aqui. Então, isso daqui, ele significa adicionar, né? Então, se eu colocar aqui, adicionar, é o significado desse maisinho. Ele tem esse significado. E isso é importante? Sim, é muito importante, justamente por causa do... Se eu tenho mais de um produto. Quando eu vou preparar, por exemplo, agora eu vou mudar, não será mais arroz, será feijão. Quando eu vou preparar o feijão, eu não pego lá feijão, água, né? E o meu produto não é feijão e água, não é nem só o feijão, é o feijão e o caldo. E às vezes tem até o bacon, né? Que eu uso antes, o bacon cru. E aí eu cozinho esse bacon e fica comestível. Então, eu tenho três produtos a olho nu, né? Eu vejo lá o feijão, né? O caldo do feijão, o bacon. Isso daí são três produtos que foram gerados pelos reagentes que eu usei. Quais são os reagentes? Bom, foi o bacon, que não estava comestível, foi aquele feijão duro, né? E foi a água, né? Esses são os nossos reagentes. Então, o maisinho significa que eu tenho uma coisa e outra, tá bom? É que nem na matemática. A diferença é que na matemática você pode juntar isso com isso, mas na química eu não posso juntar isso com isso porque são diferentes coisas. É que nem quando a gente vai falar de álgebra, a gente não pega o A e soma com B, porque não dá. A mais B é A mais B. Você não tem como ter um valor, um outro valor sabendo que A mais B é a mesma coisa que A mais B, né? É diferente quando eu tenho número, que eu sei que 5 mais 5 é 10, né? Mas A mais B eu não sei os valores, então o resultado tem que ser A mais B. Bom, então já sei o que é a seta, já sei o lado esquerdo, lado direito, sei que esse mais significa adicionar. Agora, a simbologia. Turma, a simbologia, não, a gente não vai aprender isso daí da noite para o dia. A gente não vai aprender que o CO2 é dióxido de carbono, ou pegar esse aqui, que é a glicose. Você não vai aprender isso num dia só. Você não vai aprender que o hexacianoferrato de ferro tem que usar o ferro 3 e o ferro 4. Então, essas coisas vêm aos poucos. Você não precisa ficar desesperado ou se sentir, digamos, meio tipo, não estou conseguindo aprender porque eu não sei fazer tal elemento. Não, é que o seu dia a dia não está muito envolvido com essas simbologias. Então, isso se aprende aos poucos. Eu posso tentar aprender? Já pode, aí fica a critério de cada um, né? Uma pessoa se interessar em aprender os elementos da tabela periódica, ela pode ir lá e lendo, vendo exemplos na internet. Então, isso é o praticar. Mas não significa que eu vou cobrar vocês sabendo, já tem que saber para a próxima semana todos os metanos, etanos, butanos, propanos, né? Não precisa disso. A questão é o quê? Se foca no símbolo. Se foca no símbolo. Que nós vamos traduzir isso aqui, ó. Essa tradução, sabe o que significa? Eu estou me alimentando. Quando eu me alimento, eu vou metabolizar esse alimento. Eu preciso de oxigênio. Eu posso pegar o exemplo do açúcar, da glicose. Eu vou queimar, então eu preciso respirar oxigênio e eu respiro. Isso daqui são os meus reagentes. Vai produzir alguma coisa, eu vou ter produtos.
Bom, um dos produtos é a energia, tanto que quando eu me alimento, eu acabei de tomar café, das 10 às 10h20, é o nosso cafezinho, né? Então, eu tenho energia para me alimentar, né? Eu me alimento, eu tenho energia. E não só energia. Eu vou ter o que mais? Eu vou ter a liberação de CO2. Esse CO2, ele será liberado, tanto que eu libero CO2, né? Como é que a gente libera? A gente respira, né? Inspira O2 e expira CO2. A gente acaba liberando. E a água? Bom, a água, como vocês podem ver no preparo do arroz, você preparou com água. Boa parte da água foi para o arroz. Então, você consumiu o arroz. Consequentemente, você está consumindo água também. E como vocês sabem, aproximadamente 70% aí, não sei exatamente, mas 70% do nosso organismo é constituído por água. Então tá aí a água, da onde que vem a água, né? A gente consome alimento, isso quebra, gera CO2, gera energia e gera também a água que compõe o nosso organismo. Fora que a gente consome água diretamente da fonte, também tem isso. Bom, então, tudo isso daí que eu falei, como é que nós traduzimos? Numa equação química, usando simbologia. Por quê? Porque se eu falar para você metabolizar algum alimento que você consumiu, eu vou traduzir isso para o russo, para o chinês, para o mandarim, para o alemão, isso daí muda. E a química tem uma linguagem universal. Qual que é a linguagem? A linguagem química, né? Se eu colocar essa equação química lá na Rússia, na Alemanha, na Inglaterra, enfim, onde for, eles vão entender o que está acontecendo, sem a gente precisar dessa comunicação usando signos e significados, por exemplo, do português, né? Sem precisar dessa tradução. Nós usamos os signos e os significados da linguagem química mesmo, e eles conseguem entender. Isso que é muito legal também. Bom, e aí, ó, o que está faltando? Bom, numa equação química, nós temos a estequiometria. A estequiometria são os coeficientes que ficam aqui na frente desses símbolos, que têm o significado, que a gente viu que é o metabolismo, é uma combustão. E esses númerozinhos que ficam aqui na frente desses elementos, desses símbolos aqui, eles dão a lógica para a química, que é aquela lógica de usar 2 copos de arroz para 4 copos d'água. É daqui que vem a quantidade certinha, né? E aí, como é que eu faço? Qual que é o segredo de eu balancear isso aqui usando os coeficientes estequiométricos? É eu saber a quantidade. Então, eu tenho quantos Cs? Primeiro, eu vou separar aqui, ó. Eu sei que a igualdade antes é reagentes, depois é produtos. Nos reagentes, eu tenho carbono. Eu tenho quantos carbonos, turma? Contem aqui, ó, só nessa parte aqui, eu tenho quantos carbonos? Pode contar. E aí vocês digitam aqui no chat. Essa pergunta foi fácil. Essa foi fácil. É só olhar lá para o símbolo C e aí vocês irão ver que númerozinho que está acompanhando o 6. Que está lá embaixo. Vocês estão aí? Querem que chame alguém para responder essa pergunta? Alanis, Lívia, Stephanie, Thales. Quantos carbonos que eu tenho do lado esquerdo, mais conhecido como o lado dos reagentes? Vocês não dormiram, né? Que eu falei, só que eu não sei se vocês dormiram. Tem essa questão também. É falta de alimento, né? Falta de energia. Turma, vocês estão aí? Preocupado agora, que vocês não estão respondendo? Alanis, 6. Obrigado, Stephanie. A Alanis está gravando nossa aula, ela é a nossa mediadora de hoje, então
Espero que ela não tenha dormido. Stephanie, muito bem, tem 6. Então, o que eu faço? Eu coloco 6. E aí eu vou para o outro lado, o lado esquerdo, ou direito, olha eu falando errado, o lado direito, aí eu vejo quantos carbonos eu tenho. Eu tenho quantos carbonos do lado direito? Bom, já que a Stephanie respondeu, Stephanie, eu tenho quantos carbonos aqui desse lado direito? Tenho um. Eu tenho um, que não aparece aqui, ó, mas tem um. Como eu tenho um e não tenho 6, eu tenho que ter 6 aqui, ó. Tem que ter a mesma quantidade. Para ser uma equação, tem que ter a mesma quantidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar algum número aqui, que ele vai multiplicar o C e vai ter 6. Que número que é esse? O 6, né? Se eu colocar o 6 aqui, esse 6, ele multiplica o C e multiplica o O. Então, 6 vezes 1, 6 carbonos. Legal. Agora vamos para o próximo, o hidrogênio, porque o carbono ó, tem 6 de um lado, 6 do outro. Vamos para o hidrogênio. E depois nós vamos fazer do oxigênio. Bom, o hidrogênio, eu tenho quantos do lado esquerdo? Tenho 12, muito bem. Então, coloco 12. Do lado direito, eu também tenho que ter 12, né? Tem que ter a mesma quantidade. Para eu ter 12, ó, eu vou contar. Do lado esquerdo eu tenho quantos hidrogênios eu tenho? 2. Pergunta: que número que eu coloco aqui, nessa parte aqui, que ele vai multiplicar o H2 e eu vou ter 12? Que número que é esse? Que número que tem que ficar? O 6, muito bem. Então eu vou colocar o 6. Porque o 6, na hora que ele for multiplicar o 6 H2, e ele tem, esse 6 também vai multiplicar o 6 H2 é 6 vezes 2, que dá 12, né? Prontinho, tem 12 de um lado, 12 do outro. Agora eu vou para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho quantos do lado direito? Lembrando que tenho que contar essa parte aqui e essa parte aqui, né? Opa, deu uma travada aqui. Ó, então, peraí, acho que voltou.